Meus irmãos, boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais um momento diante do nosso Deus, para mais um momento de adoração, mais um momento de reflexão na Santa Palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura de alguns versos da primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, do verso 22 ao verso 25. As Escrituras dizem assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor,
A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Vamos orar? Senhor, nós iniciamos mais um momento diante do Senhor. Mais um momento de adoração, mais um momento de louvor, mais um momento de engrandecimento do teu santo nome, Pai. E, Senhor, te damos graças, porque não há mérito nenhum em nós para que estejamos vivendo este momento. Bendito seja o teu nome. E pedimos, ilumine-nos, renovando-nos em graça, Pai, a cada instante, principalmente agora, quando vamos mais uma vez abrir a tua palavra e meditar na tua verdade. É em nome de Jesus, o nosso Redentor, que nós oramos. Meus irmãos, vamos para o nosso momento de louvor e nós já voltamos. Os seus intentos cumpridos no decorrer dos anos, ele executa o seu querer de acordo com seus planos. Ele aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atender, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu Evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Em um certo reino, um novo rei estava para ser coroado. E quando da coroação, muitas pessoas de nobre importância eram convidadas. Pessoas vinham de reinos vizinhos, traziam seus presentes, traziam as suas ofertas, traziam os seus agrados ao novo rei e assim nós víamos todo aquele aparato preparatório a acontecer. E desta feita,
O rei que estava para ser coroado, ele decide que deveria convidar pessoas do seu reino e que não fossem da nobreza. E eles pediram para que um certo número de pessoas fosse convidado. Pessoas que tinham alguma descendência ou algum lastro com a nobreza. No entanto, ele também decide que uma pessoa deveria ser convidada. Um filho de um camponês, muito pobre, que morava distante da circunvizinhança do castelo, uma pequena casa, e que trabalhava na área que tinha disponível para o seu sustento. Aquele menino foi convidado para que ele viesse para a coroação, e quando isso aconteceu, outras pessoas que não faziam parte da nobreza, mas tinham importância dentro da vida social daquele reino, se sentiram indignadas. Porque, afinal de contas, elas tinham posição de importância dentro da vida social, apesar de não estarem ligadas diretamente à nobreza que, por direito, com aspas, aqui estariam ali. E aquele menino foi para a coroação, e na coroação, tudo o que se via no rosto daquele menino era profunda alegria e imensa gratidão. Ele entendeu que o fato de estar ali não implicava absolutamente em nenhuma posição, em nenhuma descendência, em nenhuma condição anterior para que ele pudesse desfrutar daquele momento, o momento mais importante que havia na história do reino, que era a coroação dos seus reis. Ele não era de nobre descendência, ele sequer tinha pais que tinham posição de importância dentro daquele reino. Ele entende que estar ali absolutamente não tinha nada a ver com direito, mas era um grande privilégio. O texto que lemos anteriormente nos chama a atenção para o comportamento de um grupo de irmãos que havia se dispersado pela região da Ásia Menor, como Pedro ele afirma aqui no seu verso 1 e 2 do primeiro capítulo. Ele diz: aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pessoas que estavam dispersas porque a perseguição as levou a isso. Pessoas que estavam dispersas, mas pessoas que da sua dispersão não perderam absolutamente a sua condição diante do Deus Todo-Poderoso. E aqui, meus irmãos, nós observamos Pedro dando graças ao nosso Deus e orientando aqueles nossos irmãos sobre a maneira que deveriam viver a realidade que lhes era tão presente agora, a realidade de uma nova vida que o apóstolo Pedro apresenta-se aqui como vida de pessoas que foram regeneradas, não através de qualquer ato de algum indivíduo, não através de qualquer palavra formulada por alguém, mas através do incorruptível, do Verbo encarnado, através daquele que é o Deus Santo, o Deus puro e o Deus verdadeiro. Eu quero continuar a leitura do texto no capítulo 2, indo até o verso de número 10. As Escrituras, elas nos afirmam assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências,
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. A este povo que Deus chama aqui de povo eleito, não havia absolutamente nenhuma nobreza, não havia nenhuma importância, não havia nenhuma virtude para que ele recebesse o maravilhoso convite da irresistível graça e tivesse a sua vida transformada. Irmãos, a vida para com Deus, ela não é direito adquirido, ao contrário, ela é um privilégio que nós vivemos, que nós desfrutamos, por um ato único do Deus Todo-Poderoso, nos dando agora uma nova realidade para que fosse por nós vivida e fosse por nós desfrutada. A semelhança daquela coroação, a palavra de Deus não fala em coroação, mas fala em um grande banquete, uma grande festa da qual somos convidados. E esses convidados, de maneira muito própria, são convidados que são encontrados na lamúria da vida, que são encontrados no desfavorecimento social, no desfavorecimento do dia a dia, acima de tudo. São aqueles encontrados dentro do desfavorecimento espiritual que envolve a todo ser humano. Só uma situação comparativa, quando olhamos para o grande banquete, que o servo sai a procurar pessoas que não seriam consideradas dignas para estar lá, as Escrituras nos mostram que também não havia absolutamente dignidade nenhuma em nenhum daqueles que estão vivendo hoje com o Senhor, daqueles que agora vivem um relacionamento transformado e transformador a cada dia, de forma a encontrar significado, sentido e valor em cada uma de suas atitudes. Irmãos, nós olhamos as Escrituras e vemos um aspecto que quero chamar aqui de um aspecto positivo dentro do negativo. Mais uma vez, as Escrituras falam em despojar-se. Essa é a linguagem usada por Pedro aqui, assim como já foi usada pelo apóstolo Paulo. Despojar significa tirar uma vestimenta e colocar outra. E nós observamos
o apóstolo Pedro falando a respeito de algo que é extremamente precioso, a vida de cada um de nós. Já havia falado sobre a santificação que deve ser desfrutada, e posteriormente nós vamos ver o apóstolo Pedro falando sobre uma salvação que precisa e deve ser desenvolvida, afinal de contas, é um valor de bênção que Deus concede a cada um de nós, desenvolver esta relação diante dele. A salvação ela não será desenvolvida no sentido de fazer alguma coisa para ser conquistada, mas de ser aprimorada, já que a conquista aconteceu. E desta forma, a nossa vida ela tem que viver uma melhora a cada tempo, a cada dia, a cada instante. Um desenvolvimento. Então o apóstolo Pedro, ele diz aqui, despojando-vos, portanto, e ele vem colocar aqui princípios que são negativos e são característicos da vida de alguém que não foi renovado ainda espiritualmente, mas que ainda estão presentes na vida daqueles que foram reformados, renovados, que foram regenerados. E o que o apóstolo Pedro nos faz aqui, mais uma vez, é ensinar, meus irmãos, que a vida com Deus, ela não traz uma transformação imediata, uma limpeza absoluta no sentido agora de as nossas ações se tornarem ações isentas de qualquer ato que vá contrário à vontade do Deus Todo-Poderoso. Continuamos sendo gente que agora está plenamente limpa, é o que o texto anterior nos diz. Está plenamente limpa de forma absoluta aos olhos de Deus. No entanto, que continuam sendo pessoas, seres humanos que caminham dia a dia, que caminham momento a momento, hora a hora, situação a situação, desafio a desafio, sofrimento a sofrimento. Nós precisamos, sim, olhar para nós mesmos de forma constante e despojar de nós aquilo que as Escrituras chamam do velho homem, a velha pessoa. E renovarmos a nossa vida com o revestir-se da nova pessoa que agora Deus ensina-nos como deve viver. Para isso, meus irmãos, é preciso ter no coração um profundo desejo pela palavra de Deus. Profundo desejo pelo seu conteúdo, profundo desejo em conhecer a sua verdade. A expressão usada por Pedro aqui é esta: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse genuíno leite espiritual implica no alimento para as nossas vidas, e esse alimento, irmãos, é a palavra de Deus aplicada em nossos corações através da pessoa do Espírito Santo, o Deus presente em cada um de nós. Então, primeiro, nós vemos que o despojar-se, ele é necessário para que o vestir-se aconteça. E este despojar-se implica em desejo profundo por conhecer a vontade de Deus e ser alimentado por ela. Já que vocês já viveram a experiência de que Deus é bom, através da transformação que operou-se em sua vida, através dos seus olhos abertos para uma confiança nele. Se é que isso já aconteceu com você. Eu espero que sim, eu espero que você já tenha tido a experiência de que o Senhor é bondoso. E o Senhor é bondoso não na expressão daquele que nos dá tudo, mas daquele que expressa sobre nós bondade que não acaba. E é esta a razão, meus irmãos,
por Deus ter manifestado a nós o seu amor, sua bondade. Se não é a bondade do Senhor, meus irmãos, justamente haveria condenação para cada um de nós. E desta forma, nós devemos nos achegar a Deus em intimidade com Ele, dia após dia, momento após momento. Talvez a pergunta seja, pastor, como eu faço isso? Quando igrejas estão fechadas, quando aquelas que estão abertas talvez fechem novamente. Meu irmão, minha irmã, o que nos aproxima de Deus não é o nosso viver com a comunidade da fé, mas é o nosso relacionamento com Ele através de um momento e momento de conversa com Ele, de descoberta da sua vontade, de ter ouvidos para ouvi-lo, de ter uma vida transformada que vai desembocar, sim, na nossa relação comunitária de adoração, na nossa relação comunitária de ensino e aprendizado, na nossa vivência comunitária que é tão necessária e tão saudável, estando junto com os nossos irmãos. Jesus, ele tem sido rejeitado e nós fomos já em nossa vida rejeitadores de Jesus. Todos aqueles que não têm a sua vida transformada, de alguma forma viveram essa relação de rejeição. E essa relação de rejeição, ela é condenatória segundo as Escrituras Sagradas. Por outro lado, meus irmãos, a situação de aceitação, ela é o privilégio que desfrutamos quando Deus nos coloca dentro da sua vivência santa. E dentro dessa vivência santa, sentados à mesa como convidados de honra. E ali, desfrutando de tudo aquilo que pode ser e está sendo oferecido àqueles convidados que são tão importantes. E desta forma, o Jesus que é a pedra de sustento, a pedra de esquina, a pedra de esteio, ela se torna para aqueles que a rejeitam pedra de condenação. Mas para aqueles que agora têm alegria em recebê-lo, meus irmãos, é a grande e preciosa pedra de edificação, sobre a qual toda a segurança da vida e salvação está se fundamentando. E desta forma ele nos afirma que por causa da ação bondosa, da ação misericordiosa que trouxe a nós a manifestação do conhecimento desse grande amor, passamos a viver esses aspectos privilegiais. Primeiro, nós não éramos povo. Qual a nossa etnia no sentido espiritual? Qual a relação de afinidade que havia em nós antes da ação de Deus sobre a nossa vida? Ele diz, vocês agora são uma raça eleita. Ele diz, vocês antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Nós, meus irmãos, éramos pessoas dispersas, mesmo que tivéssemos constituído aqui nacionalidade. Uma nacionalidade que pode, meus irmãos, com uma ação externa, deixar de existir, ter alteração. E nós já tivemos isso acontecendo em tantos lugares. Países que se desmembram formando outro, países que são incorporados por outros e perdem a sua nacionalidade.
Irmãos, mesmo que conservemos características de povo, se formos miscigenados, elas vão desaparecer, tais quais os povos que colonizaram o nosso país. Nós olhamos para as pessoas e encontramos pessoas com descendência negra, encontramos pessoas com descendências orientais, coreanos, chineses, japoneses. Encontramos pessoas com descendência europeia, a gente olha e a gente vê as características, italianos, alemães, portugueses. Nós somos brasileiros. E qual é a característica do brasileiro? Nós olhamos para um alemão, vemos as características do alemão. Nós olhamos para os negros vindos da região negra da África, olhamos e sabemos como eles são. Olhamos para os orientais, nós os identificamos. Agora, dentro do nosso país, nós temos uma mistura, uma miscigenação. E essa miscigenação dá-nos a qualidade de povo brasileiro, mas um povo totalmente misturado. Irmãos, talvez dessa maneira pudéssemos identificar a nossa relação de vida antes de conhecermos o Senhor. Hoje nós somos povo, nós temos identidade. Hoje nós temos, meus irmãos, características próprias e pessoais, porque nós somos um povo e um povo que tem uma propriedade exclusiva, porque somos povo do Deus Todo-Poderoso. E por quê? Porque somos uma raça que foi eleita. Eleita não porque houvesse em nós qualquer privilégio, nobreza, ou qualquer situação altiva que nos desse essa qualidade para que Deus pudesse então nos escolher. Meus irmãos, escolha pela qualidade acontece dentro de uma empresa, ali sim se seleciona pela qualidade. Dentro de uma equipe de futebol, quando o treinador olha e vê dentro daquelas características que ele idealiza quais são os melhores. Dentro da escolha de automóveis, quando se pensa em conforto, se escolhe aquele que se entende ser o melhor em conforto. Quando se quer um carro mais rápido, aquele que tem mais potência. Escolhe-se aquele que entende-se ser o melhor. Não é assim conosco. Nós somos, meus irmãos, uma raça eleita. Uma raça eleita que, à semelhança daquele menino que foi convidado para a coroação do rei, não tinha nada absolutamente a oferecer e não tinha, meus irmãos, razão para estar lá. Mas estava lá por um ato de graça daquele que era o governante e que então o convida para estar ali escolhendo para que fizesse parte daquele momento. Nós somos uma raça eleita. Temos uma identidade. E essa identidade leva-nos à segurança de saber que somos um povo de propriedade exclusiva, pertencemos a Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Uma nação santa. E, irmãos, o que é importante? Temos o privilégio agora de nos colocarmos diante de Deus como um sacerdócio real. Como aquele que agora, diante de Deus, tem o privilégio de chegar a Ele e chamá-lo de Pai, de chamá-lo de Senhor, não apenas reconhecendo que existe uma autoridade, mas com a alegria de olhar para Deus dentro do seu ser maravilhoso e reconhecer a sua autoridade. Irmãos, ser uma raça eleita,
ser um sacerdócio real, ser uma nação santa, um povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus, é privilégio. E privilégio que desemboca em privilégio, porque Deus nos fez assim para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou da escuridão da nossa vida para a luz maravilhosa do seu amor. Meus irmãos, nós somos feitos assim simplesmente para ficarmos aqui esperando o tempo passar para estarmos com Deus lá na eternidade futura. Estamos aqui para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E as virtudes de Cristo Jesus estão na pureza, na grandiosidade, no altruísmo, na entrega dele para que nós tivéssemos condições de viver o que vivemos hoje e ser hoje o que nós somos. Nós não fomos feitos para simplesmente nos reunirmos em adoração 2 ou 3 dias por semana e dessa forma permanecermos até que Jesus volte ou até que nos encontremos com ele. Efésios, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu graciosamente vida. Pela graça de Deus nós somos salvos. E o último verso dessa sessão, o verso de número 10, diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas novas, as quais Deus preparou para que de antemão andássemos nelas. É privilégio, meus irmãos, o que fazemos agora. É privilégio, meus irmãos, o ser parte de um povo. É privilégio ser uma raça escolhida, uma nação santa. É privilégio, meus irmãos, o conversar com Deus como nós podemos fazer na mediação de Cristo Jesus. E quando entendemos que há em nossa vida uma situação em que nós não tínhamos o que oferecer, meus irmãos, o que vai brotar, senão a gratidão? É hábito nosso hoje dizermos que, apesar de sermos imperfeitos, Deus nos ama. Apesar de sermos imperfeitos, Ele cuida de nós. Meus irmãos, não é apesar de sermos, é porque somos. Ele não faz apesar de. Quando nós pensamos em fazer apesar de, nós dizemos, estou desprezando aqui isso que não é bom em você. Não, Deus não despreza aquilo que não é bom em nós. Tanto não despreza que o Filho dele veio por cada um desses detalhes, por cada uma dessas situações, por cada uma das circunstâncias negativas e ruins. Por elas ele morreu. Então ele veio, não porque apesar de, mas ele veio por quê? Porque nós somos falhos, porque nós somos deficientes, porque nós estamos mortos, porque nós não merecemos nada a não ser a condenação eterna. Ele veio porque em nós a mais profunda miséria existia e que ainda existe, e continua existindo em nós, nessa limpeza tão preciosa e rica que Deus tem operado em nós dia a dia na ação do Espírito, através da verdade da sua palavra. É por isso que as Escrituras dizem, despojando-vos, deixando. É por isso, porque nós somos ainda pessoas que estão vestindo os trapos do pecado e que Deus está
dia a dia trabalhando para que eles sejam trocados pela vestimenta real da santidade que abençoadamente Ele tem concedido a nós. Irmãos amados, é um privilégio viver com Deus, é um privilégio ser de Deus, porque mérito diante do Senhor, nenhum, zero de relação meritória para que nós vivêssemos a bênção da comunhão, a bênção do relacionamento, a bênção da convivência com Ele, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que assim em Cristo Ele continue a renovar-se sobre a vida de cada um de nós. Vamos louvar a Deus com um grande coral e voltamos depois para encerrar esse nosso momento juntos aqui.
Senhor é minha luz e a minha salvação. Do que eu tenho medo? Vamos orar. Nosso Deus, o Senhor é a luz da nossa vida, o Senhor é a nossa salvação, é a nossa segurança. Nós bendizemos-te por isso, Senhor. E muito obrigado pelo privilégio que o Senhor está nos dando de estarmos diante do Senhor. De sabermos, Pai, que hoje somos um povo escolhido, uma nação santa. Que temos uma pátria, essa pátria é a pátria celestial, Senhor. Que temos uma família, a grande família daqueles que são os eleitos e os remidos. Que somos um corpo com uma cabeça que nos governa, que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Que sempre estejamos vivendo com alegria e gratidão, Pai. Alegria, somos salvos, somos pessoas que têm a garantia do nosso amanhã, que tem, Senhor, a segurança do presente. Entendemos que há a nossa responsabilidade em desenvolver a nossa vida com sabedoria, com cuidado. De cuidarmos de nós mesmos para que cumpramos todo o propósito do Senhor em nossa vida aqui. A Deus. Obrigado porque de pessoas que rejeitavam a Cristo, hoje nós somos pessoas que temos aprendido a amá-lo e temos fundamentado sobre ele a segurança da nossa vida. Abençoe a semana que está começando, nosso Deus. Abençoe, Pai. Que seja uma semana onde a tua paz renove-se com força sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Guarde, Senhor, a nossa família. Guarde a família da fé. É o que nós pedimos, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, que seja presente com os nossos lares, que seja presente com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Que assim seja agora e pelo caminhar dos dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Terminamos com um amém tríplice. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Salmo 28, 7. Davi dá um testemunho belíssimo de quem é Deus e o que Deus fez por ele. Em primeiro lugar, ele diz que Deus é a sua força. Suas conquistas e vitórias não procederam de sua força, estratégia ou poder militar, mas de Deus. O Senhor não apenas dá força, Ele é a nossa força. Em segundo lugar, Davi diz que o Senhor é o seu escudo, ou seja, Deus é o seu protetor. Davi foi atacado por muitos inimigos, foi vítima de conspiração, tentaram impedir que ele assumisse o trono e depois tentaram derrubá-lo do trono. Mas Deus o protegeu de todos esses ataques. Deus foi seu escudo protetor. Em terceiro lugar, Davi diz que o Senhor foi alvo de sua confiança. Ele diz, nele o meu coração confia. O Senhor é confiável, jamais decepciona aqueles que nele esperam. Seu caráter é santo, suas palavras são fiéis e verdadeiras. Suas obras são perfeitas, não há nele nenhuma sombra ou variação. Ele é imutável e rigorosamente fiel à sua aliança. Em quarto lugar, Davi diz que foi socorrido em Deus e por Deus.
Porque Deus é a nossa força, o nosso escudo confiável, podemos ter a garantia de que o nosso socorro vem dele. Estamos nele, sob suas asas, as tempestades não podem nos destruir. Porque ele está em nós, os dardos inflamados do inimigo não podem nos destruir.